Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar a falar sobre a revisão, sobre a classificação dos contratos. A classificação dos contratos, a primeiro momento, eu preciso entender que se trata de uma estrutura de classificação doutrinária, ela não tem uma previsão civil dentro do próprio direito, né? Então, na verdade, a gente tem um aspecto totalmente doutrinário, mas que influencia e facilita a vida na parte prática, porque eu consigo, através da classificação dos contratos, entender alguns enganchos do contrato, eu consigo estudar esse contrato com maior facilidade, e eu consigo também montar o meu contrato a partir dessa classificação dos contratos, porque eu consigo perceber o que cada contrato eu preciso estipular. Bom, a gente iniciando sobre essa classificação, a gente tem, primeiramente, em relação à obrigação das partes. Eu tenho três primeiras classificações, que ela é unilateral, bilateral ou sinalagmáticos, ou plurilaterais. A unilateral é quando aquela obrigação só parte de uma pessoa. Então, vamos trazer o exemplo da doação. Quando eu tenho um contrato de doação, ele pode ter efeitos bilaterais, onde duas partes têm direitos e deveres, e quando outra parte, no unilateral, só tem uma pessoa que tem uma obrigação. Lembrando que quando a gente fala de obrigação, eu estou me falando também de responsabilidade. Então, por exemplo, eu tenho um imóvel, eu estou doando para minha filha. Esse imóvel que eu estou doando para minha filha, eu só quero dar esse imóvel para ela. Então, é uma doação livre. Então, só eu tenho responsabilidade, só eu tenho obrigação. Mas a partir do momento que eu digo, olha, essa casa eu só lhe dou no ato do seu casamento, né? Então, eu já estou dando uma mini responsabilidade para ela, e essa responsabilidade deverá ser cumprida para ser cumprido de fato todo o meu contrato. Então, a unilateral e bilateral se trata de responsabilidade, assim como os plurilaterais. Entretanto, esses contratos plurilaterais, a gente vê muito mais nos contratos empresariais, porque esses contratos, eles sempre têm mais quantitativos de direitos e mais quantitativos de deveres. Porque imaginem que, por exemplo, numa sociedade anônima, numa sociedade limitada, eu tenho partes e pessoas que têm que se programar a longo prazo, porque a gente sempre imagina que uma empresa vai durar muito tempo. Então, por isso, ele tem mais quantitativo de direitos, mais quantitativo de deveres. Então, geralmente, esses contratos se trata mais lá na parte dos contratos empresariais. Continuando, a gente vai ter os contratos quanto à sua prestação. Lembrando que aqui, quando a gente fala reciprocidade de prestação, eu estou me referindo a se esse contrato ele tem ônus, se ele tem alguma coisa a ser feito. E aqui é importante eu ter uma percepção que quando eu falo em onerosos, todas as partes elas têm alguma responsabilidade. Então, por exemplo, pegando de novo a questão do contrato de doação, se eu tenho a responsabilidade de dar um imóvel para minha filha, e a minha filha, para receber esse imóvel, tem que casar, então eu estou me referindo a um contrato oneroso. Agora, se nesse mesmo contrato eu tenho que dar um imóvel para minha filha só tem o ato de receber esse contrato, então aqui eu já mudo, eu já tenho um contrato gratuito. Porque o que vai constar dentro desse contrato, se oneroso ou gratuito, é a responsabilidade, é o que fazer entre as partes. Porque imagina que se eu estou dando uma propriedade para uma outra pessoa e essa outra pessoa não tem nenhum ônus, não tem nada a se fazer, então ela está recebendo de forma gratuita, ela está recebendo um presente.
E o oneroso não é especificadamente em pecúnia, em dinheiro. Eu tenho outras atividades, e aí por isso que eu coloquei aqui no conceito dar, fazer, não fazer, ou até pagar alguma coisa. Porque existem variáveis dentro do direito civil em ser ônus, porque o ônus é o trabalho, é ter alguma coisa a se fazer. Então, onerosos é quando todos os envolvidos vão ter que fazer alguma coisa. Gratuito, quando somente aquele que está na parte principal do trabalho, né, do contrato, tem alguma coisa a se fazer. Mas aí é uma obrigação, vamos dizer, unilateral. Uma obrigação unilateral. Professora, todo contrato gratuito, ele é unilateral? A maioria das vezes. Entretanto, eu tenho que ver todo o caso em si, de maneira geral, ver as outras responsabilidades, para ver se realmente não se encaixa. Eu não posso dizer que é a famosa frase, no direito, tudo depende. Quando a gente vai dar continuidade, eu tenho quanto ao meu momento de execução do meu contrato. Esse momento de execução, eu tenho uma execução sucessiva ou continuada, que é aquele famoso parcelas, é o famoso prestações, mês a mês, a cada 6 meses eu vou fazer o pagamento, vou pagar 15 mil reais, mas nos próximos 5 anos eu vou pagar 15 mil reais a cada 6 meses. É considerado como uma execução sucessiva ou continuada? Sim, porque eu estou pagando um valor exato, eu estou fazendo um parcelamento e eu já estou constando dentro do meu contrato essa forma de parcelamento. E eu tenho uma execução futura ou diferida. Como que é essa execução futura ou diferida? É aquela que eu vou pagar de forma unitária, entretanto, futuramente. Então, por exemplo, eu vou comprar um imóvel residencial, eu vou te dar uma entrada agora, e daqui 3 anos eu vou te pagar o restante. Daqui 3 anos, dia 1º de janeiro, eu vou te pagar o valor do restante do imóvel. Beleza? Beleza. Vou constar no meu contrato e eu estou me referindo a uma execução futura, porque eu vou pagar o valor X, porém, futuramente. E esse futuramente, gente, interessante lembrar que pode ser daqui 15 dias, 30 dias. Não pode ser no ato, por exemplo, do contrato, né? Porque aí eu tenho uma execução única. Quando eu vou dando continuidade, né, à classificação do meu contrato, eu tenho quanto à previsibilidade dessas prestações, né? Isso se dá, e aqui eu trago um pouco de insegurança jurídica quando eu estou me referindo aos aleatórios. Porque os aleatórios, eu não tenho um produto exato, eu tenho um produto incerto, um produto que ele vai aí poder se misturar, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que trabalha com a área rural, e eu fechei um quantitativo de laranja, né? Comprei aí, não, eu vou comprar a laranja de você daqui 3 anos. E aí eu compro sua safra. Só que se chegar lá e tiver só uma caixinha de laranja, uma caixa pequena. Só que no meu contrato eu deixei em aberto. Eu falei que daqui 3 anos eu compro a safra da pessoa por valor X. Então, por isso que os aleatórios, eles me traz um pouquinho mais de insegurança, um pouquinho mais de incerteza, porque eu tenho essa mutabilidade do dia a dia que pode acontecer, que todo dia pode estar acontecendo, pode ser que essa safra nem exista daqui 3 anos. Aí vocês podem até estar questionando, tá, mas nessa situação eu poderia ter uma redução, eu poderia constar uma cláusula dizendo, olha, se não tiver, sei lá, 100 mil laranjas, eu vou pagar um valor a menor. Posso constar? Aí que vem o papel do advogado, o papel da pessoa que está elaborando o contrato. Porque ela tem que constar isso dentro do contrato, ela tem que deixar uma cláusula assegurando a parte também. Porque se eu não consto e só deixo essa situação,
Isso pode dar vários engates e, às vezes, vai acabar voltando para o judiciário e o magistrado vai ter que decidir como que isso vai se dar. Porque o contrato, lembra lá dos princípios que a gente chegou a trabalhar em sala, que o contrato é um ato de vontade. Eu tenho pessoas que estão tentando chegar a um determinado um fato comum, uma decisão em comum, e isso pode balançar, até chegar numa determinada situação. Então, por isso que, na maioria das vezes, os aleatórios ele não te traz segurança, mas não é ruim quando você tem outras cláusulas que você faz e você traz você constrói uma segurança para o seu cliente. E dentro dos aleatórios, eu tenho essa prestação, né, de uma ou ambas as partes, a depender de um futuro, um evento futuro ou incerto. E os comutativos? Os comutativos dentro dos contratos onerosos, e tem que ser contratos onerosos, porque eu não consigo constar isso dentro do meu, eu não consigo prever isso dentro do meu contrato gratuito, tá? Dentro dos comutativos, os contratos onerosos, eles passam a ter, ambas as partes, elas têm conhecimento das prestações. Ambas as partes têm conhecimento dos seus direitos e deveres. Ambas as partes têm conhecimento do que deve e do que não deve ser feito. Ambas as partes têm conhecimento de qual momento deve ser cumprido tal situação. Então, por exemplo, trazer de novo o contrato que eu já comecei na aula trabalhando do contrato de doação. Lá no início do contrato de doação, eu estipulei que a Maria teria que estar casada até nos 26 anos de idade. Então, a Maria vai ter que estar casada até 26 anos de idade para receber o meu imóvel. Então, é um contrato oneroso e é um contrato em que ela já tem conhecimento dessa idade para ela cumprir aí esse contrato. Professora, por que eu não consigo jogar esse contrato comutativo nos contratos gratuitos? Porque a outra parte não está recebendo de forma gratuita? Ela não está recebendo sem nenhum ônus? Se eu coloco o mínimo de responsabilidade para ela, eu saio da esfera da gratuidade e vou para o oneroso. Então, por isso que o comutativo, ele tem que ser necessariamente através de um contrato oneroso. Posteriormente, a gente tem quanto grau de interdependência, né? O que significa isso? Eu preciso saber se o meu contrato, ele é o meu contrato principal ou ele é meu contrato que segue o principal. O principal é aquele contrato que ele independe da existência de outro contrato. E essa independência dele faz com que ele possa ser executado livremente, encerrado livremente. Ele pode gerar outros contratos livremente. Agora, o meu contrato acessório, por sua vez, ele tem uma dependência com o meu contrato principal. Eu até trouxe na sala a questão do crédito estudantil. O crédito estudantil é um contrato principal. Agora, o meu financiador, aquele que financia para mim, ele tem um contrato acessório comigo. Quais são as observações que nessa questão, nesse ponto em específico, eu tenho que tomar muito cuidado? Porque o meu contrato principal vier a cair, o meu acessório deixa de existir. Porque imaginem, sei lá, no meu contrato principal foi declarada a prescrição dele. Eu entrei com o processo e lá o juiz decidiu que esse processo está prescrito. Então, ele não pode ser executado. O ato dele não poder ser executado impede que aquele meu contrato acessório seja também executado, porque o objetivo principal, o nascituro, já se quebrou. Então, todo o restante também não vai poder funcionar. A outra segunda observação que eu também tenho que ter muito cuidado é que
o contrato de financiamento, a gente tem uma responsabilidade solidária. E essa responsabilidade solidária, na prática, ela é um pouco arriscado para quem está financiando. E o terceiro observação, também muito importante, é que, sendo o caso de uma revisão contratual, e aí a gente vai pegar, sei lá, um contrato de financiamento de imóvel. Eu tenho um contrato de financiamento de imóvel e eu quero rever as minhas parcelas porque eu acho que o juros está muito alto ou porque eu acho que esse contrato, sei lá, está tendo alguma obscuridade ali. Quando eu pego esse contrato e eu vou rever as cláusulas desse meu contrato, vamos supor que o meu contrato inicial era de 200 mil e ele cai para 150 mil. Quando ele cai para 150 mil, eu vou ter que pegar o meu contrato acessório e também vou ter que baixar o valor dele. Porque se porventura, depois de encerrada a ação, aí o banco vai e entra com a ação contra o fiador. E aí o fiador vai estar sendo obrigado a uma quitação de pagamento em cima de 200 mil, sendo que o contrato anterior foi revisto e foi chegado a 150 mil. Então, eu tenho que sempre observar que, quando eu for rever, reajustar ou refinanciar qualquer outra questão em relação ao contrato principal, eu tenho sempre que puxar os dois contratos, porque um precisa dessa dependência, né? Como o acessório ele tem dessa dependência do principal, então sempre eu tenho que puxá-lo para atualizar também conjuntamente. Seguindo, eu tenho quanto ao conteúdo fiduciário, né? É saber quem que vai cumprir, né? Quem que vai cumprir esse meu contrato? Quem que de fato vai estar ali fazendo de fato aquele meu contrato ser cumprido? Ele pode ser personalíssimo ou ele pode ser impessoal. O personalíssimo, a palavra já fala muito sozinha, né? Que é os contratos que eu quero que aquela pessoa em específico execute o meu contrato. E aí tem uma palavra, que é o intuito personae, que ele é muito utilizado nas bancas de concurso, porque como o nome personalíssimo ele já diz muito, então, quando eu trago essa palavra em latim, ele dá aí um pouco de instabilidade para o aluno. Então, por isso que as bancas utilizam mais esse nome em latim. E o impessoal também ele é muito claro, né? Só que eu preciso sempre me lembrar que se trata do cumprimento, de quem que vai executar aquele contrato. E aí, só para vocês terem uma ideia de como que isso funciona, se eu tenho um contrato que vai ser pago em parcelas, em dinheiro, eu não tenho esse tipo de classificação. Porque independe de quem vai pagar. Independe de onde vem o dinheiro. Porque o meu contrato, a finalidade dele é receber em dinheiro. Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter em relação à classificação dos contratos. Porque eu tenho que entender se aquele meu contrato, isso faz sentido. Tá? Então, enquanto a questão do seu conteúdo fiduciário, fidúcia, né? Aquela questão de confiança, né? Aquela questão de confiar muito. Então, eu tenho personalíssimo, que é quem vai cumprir, eu quero que aquela pessoa, eu quero que a Júlia cumpra o meu contrato. Ou impessoal, pode ser qualquer pessoa da equipe da Júlia, desde que o meu contrato seja realizado, seja feito e que eu tenha êxito no final do meu processo. Vamos pegar aí eu como exemplo. Seguindo, eu tenho quanto à tipificação legal. A tipificação legal é se esse contrato ele tem uma previsão legal ou ele não tem previsão legal. O que eu tenho, às vezes, em banca do concurso, maiores dificuldades em relação ao aluno, que às vezes eles se esquecem que não é só aquilo que está constante no direito civil. Porque, por exemplo, no direito civil, ele não consta o contrato de locação, mas a gente tem a lei de locação. Então, ele vai ser um contrato típico porque ele tem uma previsão legal. E essa previsão legal, gente, é tanto no Código Civil, tanto quanto leis esparsas, tá?
E o contrato atípico é aquele que não está previsto em lei, que é os contratos que a gente vai construindo no nosso dia a dia. Eu conheço vários empresários que, em diversos ramos, que eles fazem vários contratos, principalmente no setor rural. Existem vários contratos pequenos que são feitos somente para também regularizar, registrar, dar publicidade do ato, mas eles não são previstos em lei. Então, o que eu tenho só que observar quanto à tipicidade, que não é necessariamente no meu Código Civil, também pode estar em outras legislação, mas ele estando previsto em lei, mais fácil, ele estando previsto em qualquer tipo de lei, ele vai ser considerado como contrato típico. Quanto eu tenho a... Eu esqueci de colocar. Quanto à questão dos meus conhecimentos, quando eu falo sobre paritários ou negociáveis ou meu contrato de adesão, é quando a liberalidade das partes de mexer nas minhas cláusulas contratuais. Quando eu tenho um contrato paritável ou negociável, eu estou dizendo que o meu contrato, eu posso discutir suas cláusulas. Então, vamos dar um exemplo. Olha, eu quero pagar daqui 15 dias. Ou eu posso mudar essa data para daqui 3 meses. Então, eu tenho um contrato em que ambas as partes elas estão discutindo sobre o seu contrato. Lá naquela parte introdutória, lá naquela parte inicial da formulação do meu contrato, ambas as partes estão se envolvendo. Ambas as partes estão discutindo sobre aquele contrato. Agora, no meu contrato de adesão, eu tenho uma parte que elaborou o seu contrato e que veio para mim e disse: olha, você assina? Você quer fazer comigo? Você quer fechar o meu contrato? Então, você assina. Júlia, mas eu consegui mudar um contrato. Dentro desse contrato de adesão, no dia que eu fui lá, eu pedi para eles alterarem uma cláusula e eles alteraram. Permanece ainda de adesão? Nesse caso, não. Nesse caso, não, porque ele mudou para o paritário, porque você conseguiu negociar, você conseguiu modificar uma cláusula. Ah, mas foi só uma cláusula. Foi só uma cláusula, mas porque você não solicitou novas cláusulas. Porque teria que ver se você pedisse outras cláusulas, você mudaria. E aí, lógico, existem todo um sistema. Quando eu pego esse contrato e jogo no Poder Judiciário para análise, ele vai, de fato, avaliar se houve essa adesão, se houve essa resistência para mudança ou não mudança de cláusula. Agora, imagine o quanto é diferente. Olha, Júlia, eu fui, eles mudaram uma cláusula depois de eu insistir muito, mas tinha outras cláusulas que eu queria modificar, mas eles não modificaram. Como eu precisava do serviço, eu assinei. Esse contrato ainda é de adesão? Ainda é de adesão. Por isso que eu preciso avaliar cada caso em concreto, eu preciso avaliar. Mas a informação que vocês precisam entender é sobre a resistência. Eu tenho um contrato que as partes autorizam mudar? Então, eu tenho um contrato paritário, um contrato negociável. Agora, eu tenho um contrato que eu não consigo alterar, que eu não consigo ter nenhuma mudança, então eu tenho um contrato de adesão. E os efeitos do adesão, eu não coloquei aqui no material, mas é interessante pontuar para vocês que nessa situação em específico, o meu contrato de adesão vai correr os efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele vai dizer assim, o consumidor ele não pode ser afetado por um contrato que ele não teve nem possibilidade de discutir. Então, eu vou reduzir os efeitos dessa cláusula. E eu vou levar para o Poder Judiciário e o juiz vai avaliar qual seria a melhor situação para aquele cliente. Então, por isso que, às vezes, vocês escutam quando um advogado fala assim, contrato de adesão, tudo bem, pode ser discutido posteriormente, porque ele vai rediscutir. É como se eu pegasse um contrato, é porque eu não tenho nenhum aqui, mas se eu tivesse um contrato aqui, ele é contrato de adesão.
eu vou levar para o Poder Judiciário, o Judiciário vai tirar aquela responsabilidade grosseira e vai avaliar o que é bem, o que fez bem, o que de fato é conveniente no mercado em relação a esse tipo de contrato. E aí, um princípio que sempre vem à tona é o princípio da função social, que aqui também tem um pouquinho de efeito. A função social do Estado é evitar que os consumidores sejam lesados. E, às vezes, esse contrato de adesão, por não permitir discussão, ele traz um pouco de lesão para o seu consumidor. E aí, o princípio da função social faz muito sentido. Seguindo, eu tenho quanto ao meu momento de formação do meu contrato. Gente, quando eu falo de formação do meu contrato, eu estou falando quando que o meu contrato começa a ter vigência. Quando que o meu contrato começa a fazer efeitos jurídicos, tá? É quando aquele meu contrato eu posso cobrar. Quando que eu posso pegar esse contrato e rediscutir no judiciário? Olha, a pessoa não cumpriu o meu contrato, ela tinha que me dar, sei lá, R$ 5.000. Então, isso que é quanto ao momento de formação. Quando eu tenho um momento de formação, eu tenho dois momentos. Eu tenho os consensuais e eu tenho os reais. Os consensuais é aquele momento em que as partes entram em acordo. A parte verbal ou escrito, a gente entrou num acordo, a gente vai assinar, ou a gente vai conversar aqui. Não, fechamos, aperta aqui minha mão e tá tudo certo. Esse contrato eu nem aconselho, mas acontece muito também. Então, dentro do meu contrato, consensual é aquele quando as partes entram em acordo. A partir daquele momento que eu entrei em um acordo, eu começo a ter efeitos jurídicos. Agora, quanto aos meus contratos reais, não basta o meu consenso, não basta eu ter entrado em um acordo, porque o meu contrato ainda não nasceu, porque ele só vai começar a surtir, a iniciar os seus efeitos a partir da transição, a entrega, a tradição do meu objeto. Então, por exemplo, se eu comprei um golzinho vermelho, esse meu gol, ele vai vir, ou ele ainda não chegou até mim, né? E aí trazendo o real sentido de eu estipular no meu contrato o momento que ele começa a ter o momento que começa a ter os seus efeitos jurídicos. Porque imagina, desse golzinho vermelho, a tradição só aconteceu, eu fiz o contrato na segunda-feira, a tradição aconteceu hoje no sábado, que eu estou gravando o vídeo hoje no sábado. Se eu estou me falando, se eu estou me referindo de um contrato real, se na quarta-feira esse golzinho vermelho bateu, a responsabilidade ainda não é minha sobre ele. Porque ele ainda não chegou para mim e o meu contrato tem um efeito real. Então, ainda não começam meus efeitos. Mas se eu tenho um contrato com efeito consensual, desde segunda-feira, o golzinho vermelho está sobre a minha responsabilidade. Professora, mas eu consigo verificar, eu consigo avaliar, né? Eu consigo dizer que a responsabilidade não foi minha? Lógico que existem outros fatores, né? A gente pode ver ali se foi por culpa da outra parte que estava com o veículo, né? Existem, lógico, outras saídas. Mas, a primeiro momento, eu preciso que vocês entendam que o consensual é aquele que, a partir do momento que eu entrei em acordo, que eu assinei o documento, ele começa a ter efeitos. E o real é só no momento que eu estou, de fato, com a propriedade, que eu estou, de fato, com o objeto em questão do meu contrato. E agora, a gente vai mudar um pouquinho dos tópicos da classificação dos contratos e a gente passa para os vícios redibitórios e evicção. Lembrando que esses vícios redibitórios de evicção, eles têm previsão legal no Código Civil, e esses vícios, eles estão se referindo à questão contratual, né? Ele mora ali em relação aos meus contratos. O meu contrato, ele tinha um vício redibitório ou ele tinha um vício de evicção? Quais efeitos jurídicos eu tenho em relação a esse tipo de contrato?
Bom, quais são as minhas principais diferenças que eu vou tratar em relação ao redibitório e ao contrato com vício de evicção? O meu vício redibitório, eu tenho falhas. Eu tenho um objeto que ele não tem possibilidade de uso. Sei lá, eu comprei um celular, o meu celular veio com uma falha. Ele, sei lá, não está conseguindo eu ouvir o áudio dele. Então, eu vim com um produto, eu comprei um produto no qual eu não consigo utilizá-lo de maneira 100%. Ah, professora, mas é uma coisa tão simples, você consegue mudar, você consegue levar ali. Ok, mas eu comprei um produto, eu paguei por esse produto. Então, o que vai avaliar é se eu consigo usar esse objeto 100% ou não. Se eu não consigo usá-lo 100%, eu tenho um vício redibitório. Agora, um vício de evicção é quando eu perco a minha propriedade. É quando eu estava com o meu celular, e eu descubro que o meu celular é roubado. E aí vem a polícia e toma meu celular. Eu estou com um vício de evicção. Porque eu estava com o meu produto, eu estava com o meu material ali, eu estava com um objeto que eu comprei e paguei. E aí uma terceira pessoa me toma. Por meio de uma sentença. Isso aqui é muito importante vocês terem em mente que eu tenho que estar se referindo de uma decisão judicial. Uma decisão ou por meio de uma sentença, que reconhece o direito de uma terceira pessoa. Porque é diferente eu simplesmente ter perdido a coisa. Porque eu tenho que ter essa ligação de uma decisão judicial que reconhece que esse produto não é meu, que de fato é de uma terceira pessoa, sei lá, de fato do Joãozinho. Isso acontece muito, por exemplo, em penhora. Eu comprei meu golzinho vermelho. Estou lá no meu golzinho vermelho, a polícia me para, toma meu veículo e devolve para o Joãozinho, que de fato era o real proprietário. Eu tenho dentro daquele produto uma evicção, um vício de evicção do meu contrato. Só que é em face do Joãozinho, não, o Joãozinho não me vendeu o veículo. Quem me vendeu o veículo foi a Maria. E aí, no caso, eu tenho um vício no meu contrato em relação a Maria. Aí vocês podem perguntar, professora, tá, mas aí no caso, o Joãozinho não tem que pagar nada para Maria, ou sei lá, como que isso funciona? Existe uma possibilidade da Maria, na verdade, a Maria estaria ali meio que burlando o sistema, mas eu teria ali uma possibilidade de receber algo em troca. E aí eu tenho que avaliar, né, todas essas questões. Sempre no caso em concreto, no caso prático, eu tenho uma avaliação maior de todos os efeitos. Quem que estava com o veículo, há quanto tempo você estava com o veículo, você sabia ou não sabia desse defeito, ou você sabia ou não que esse produto ia ser vendido posteriormente. Então, existem várias situações, mas a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os seus efeitos jurídicos. Vamos falar sobre os prazos? Os prazos dos vícios redibitórios, eles estão previstos no 445 do Código Civil. Eu trouxe aqui mais claro essa tradução aqui e exceções, porque eu acho que quando a gente lê o artigo diretamente, como ele tem ali o caput, os seus parágrafos e tudo mais, às vezes eu posso dar uma breve confusãozinha. Então, traduzindo o que está lá no 445, eu tenho a minha primeira regra, que é a regra geral. Em um ano para imóveis. 30 dias para imóveis. Qual seria o início desse prazo? A partir da entrega efetiva do bem. Vocês lembram que na classificação dos contratos, agora há pouco, vou até voltar aqui um pouquinho só para vocês verem, a gente falou que o meu contrato ele pode ser consensual ou real. Se eu estou me referindo a um contrato consensual, que meus efeitos jurídicos começam a partir do meu acordo, né? E, sei lá, nesse produto tem um vício redibitório. Então, começa-se o meu prazo a partir do momento que eu fiz acordo? Nesse caso, não.
Nesse caso do vício redivitório, eu começo a contar o meu prazo a partir do momento que, de fato, eu estou com o produto. E aqui vocês não podem confundir com a classificação dos contratos quando eu falo sobre consensual ou real. Porque ali é em relação aos meus efeitos jurídicos contratuais. Aqui eu estou falando exatamente se o meu contrato tem um vício, se o meu contrato tem um problema. Ali é como se o meu contrato não tivesse nenhum problema por enquanto. E aqui eu vou observar, dentro dos meus vícios redivitórios, que eu começo a contar o meu prazo a partir do momento que eu, de fato, estou com um produto. Porque só assim eu consigo saber se aquele produto tem um vício ou não. Enquanto o produto não está comigo, eu não tenho como descrever, eu não tenho como imaginar nada. Então, por isso que dentro dos meus vícios redivitórios, eu tenho o meu prazo de 1 ano para imóveis e 30 dias para móveis. Só que o legislador, ele sabia que poderia acontecer algumas situações, então ele já estipulou no meio das exceções, que é, gente, se eu estou na posse do produto, se eu já estou na posse do meu produto e, sei lá, eu descobri um vício, o prazo cai para metade. Então, eu estou sei lá, há 15 dias com o meu imóvel, e aí eu descobri uma infiltração imensa. Então, eu tenho metade de 1 ano. Então, é isso que eu tenho que observar. Agora, se eu conheci do vício tempos depois, eu vou olhar, né? A partir do momento, e eu vou começar a contar esse prazo a partir do tempo, né? A partir do momento que eu descobri o meu vício. Só que não é um prazo muito extenso. Lógico que também não pode ser um prazo muito extenso, porque imaginem que se eu comprei um carro do Joãozinho, o Joãozinho não vai passar a vida inteira podendo sofrer um vício, ou podendo sofrer uma ação por vício redivitório, porque ele me vendeu um veículo. Então, esses prazos também não podem ser eternos, justamente por isso. Então, eu tenho que, a partir do momento que eu conheci o vício, eu tenho um prazo de 180 dias e 1 ano para imóveis. 180 dias móveis, 1 ano imóveis. E o prazo da evicção, né? Professor, eu tenho um prazo da evicção? Gente, no Código Civil, lá quando fala da evicção, a gente não tem um prazo, a gente só tem um prazo dos vícios redivitórios. Só que a gente traz a regra do 206, parágrafo 3º, também do Código Civil, no seu inciso 5º, porque a regra é geral. Lá no 206, ele sempre vai falar sobre os prazos de maneira geral, que tratam sobre o Código Civil, que não tem previsão mais específica. Então, na ausência de previsão mais específica, eu tenho a previsão geral, da regra geral do Código Civil, que é do 206, tá? Então, eu tenho sempre que observar que, afastando-se a regra mais específica, porque no caso não se aplica, eu vou à regra geral. E os efeitos jurídicos de cada um? Quais são os meus efeitos jurídicos em relação aos vícios redivitórios e aos vícios de evicção? Eu tentei colocar cada um separado, mas um do lado do outro, justamente para facilitar o entendimento de vocês. Dentro dos meus vícios redivitórios, e aí vocês vão ver algumas coisas parecidas, porque nos meus vícios redivitórios e no vício de evicção, eu tenho a resolução do meu contrato. Ambos eu tenho a resolução do meu contrato, só que um eu tenho possibilidade de exigir o fim do contrato, mas a devolução do valor que eu paguei. Então, se eu comprei o meu golzinho vermelho em 25 dias, ele deu um BO ali, pá, deu um BO. Na existência desse BO ali que deu, eu vou, nessa situação,
eu vou dizer assim, não, eu não quero mais esse golzinho, peguei ranço do golzinho, agora eu quero que seja devolvido o valor que eu paguei. Ah, não, mas eu criei um apreço por esse carro. Eu quero o abatimento do valor do que eu paguei, do valor do conserto do veículo. Eu consertei o carro, então eu quero receber aquele valor que eu paguei a maior. Ou então eu posso pedir uma reparação por perdas e danos se eu me achar muito lesado. Lembrem-se sempre que a reparação por perdas e danos, ela tem previsão legal no Código Civil de maneira geral, no 186. E lá fala muito que eu tenho que demonstrar que a outra parte teve má fé. Então, quando eu tenho que demonstrar que essa outra parte teve má fé e que eu de fato sofri muitos danos, que eu fiquei constrangida, ou que esses danos foram danos materiais, ou que esses danos foram só danos morais, pode encaixar nos dois. Agora, nos meus vícios de evicção, que é a perda do objeto, que é a perda do produto, eu tenho uma resolução contratual um pouco diferente. Porque imagina que nos vícios redibitórios, ele tem um leque maior de opção, porque você ainda está com o produto, você ainda está com a posse do bem. Agora, no vício de evicção, eu perdi o produto. Eu perdi ali a posse. Como eu perdi a posse, eu tenho um tipo de resolução eu tenho dois tipos, que é resolver o contrato e receber aquilo que eu paguei integralmente e pedir uma indenização por perdas e danos materiais ou morais. Lembrando a mesma regra lá dos vícios redibitórios quando eu falo sobre reparação por perdas e danos. Eu tenho que provar que eu tive um dano material e que eu tive um dano moral, e que esse dano moral me constrangeu, que esse dano me fez mal, que sei lá, que muita gente viu a situação. Eu tinha um apreço muito grande por aquele produto, eu tinha muito tempo querendo comprar. Então, tudo isso vai ser avaliado. Mas o que eu preciso que vocês entendam para agora? Que os vícios redibitórios, eu ainda estou com o bem. Eu tenho um vício ou algo que aconteceu com o meu produto que impeça de eu usufruir dele 100%. E eu posso resolver o contrato, exigindo o fim do contrato e devolvendo o valor integral que eu paguei, ou apenas o abatimento do preço mais reparação por perdas e danos, ou sem reparação por perdas e danos. Nos vícios de evicção, como eu perdi o meu produto, como eu perdi a posse daquele bem, eu tenho a resolução do contrato recebendo o valor integral que eu paguei, podendo ainda receber uma indenização por perdas e danos materiais ou morais. E aí vai depender que eu tenho que provar tudo isso. E, enfim, gente, é a nossa revisão. Estou colocando, vou tentar encaixar tudo certinho. E eu desejo muita boa sorte para cada um de vocês.